Hoje a gente vai fundo em um dos princípios mais poderosos e, vou que dizer, até meio misteriosos de Napoleon Hill para alcançar o sucesso: a mente subconsciente. Pensa nela como uma força silenciosa, sabe? Aquela que trabalha nos bastidores, moldando a nossa realidade sem que a gente nem se dê conta. Sabe, essa pergunta aqui não é só para fazer a gente pensar, não. E se essa tal força não for fantasia, mas uma engrenagem real da nossa mente? Uma ferramenta que pode, sim, ser acessada e direcionada. Porque, segundo Hill, essa força não só existe, como entender como ela funciona é a grande virada de chave para transformar a vida. Ok, vamos tentar entender isso melhor. A mente subconsciente é descrita como essa ponte, sabe? O elo de ligação entre a nossa mente finita, do dia a dia, e o que o Hill chama de inteligência infinita. É como se fosse um canal direto, por onde a gente recebe os insights, a intuição e aquelas soluções criativas para os nossos maiores problemas. Essa comparação com o campo fértil é, nossa, perfeita. O subconsciente não fica julgando, ele simplesmente cultiva. Ele aceita qualquer semente de pensamento que a gente planta ali de forma repetida, ainda mais se a gente regar com muita emoção. Se os pensamentos que dominam a mente são de fracasso, adivinha o que vai florescer? Mas se forem de sucesso, a colheita também é garantida. Por isso que vigiar o que a gente pensa não é uma opção, é uma necessidade. E olha só, essa imagem aqui, ela mostra de um jeito incrível o que o rio chamava de rio da vida. Imagina um rio bem grande com duas correntes muito fortes. De um lado, emoções positivas como fé, amor e esperança, elas nos empurram na direção da riqueza. Do outro lado, emoções negativas como medo, inveja e dúvida nos arrastam para a pobreza. A direção que a nossa vida toma é basicamente decidida pela natureza emocional dos nossos pensamentos. Certo. Então a pergunta de $1 milhão é: como a gente pode, de propósito, assumir o controle e direcionar todo esse poder? Como garantir que a gente está navegando na correnteza certa? A boa notícia é que existem ingredientes específicos, um processo bem definido para programar a mente para o sucesso. Aqui estão os 3 pilares, a base de tudo. Um pensamento sozinho não tem força. Para ele conseguir entrar no subconsciente e começar a crescer, ele precisa ser imantado pela emoção. Um desejo que queima, não uma simples vontade, combinado com uma fé que não se abala e mergulhado em emoções positivas. Essa é a receita, sabe? A combinação que dá a energia necessária para que o subconsciente receba a ordem e comece a agir. A teoria é uma coisa, né? É fascinante, claro. Mas é quando a gente olha para as histórias reais, para os exemplos práticos, que a gente vê o poder disso tudo de verdade. O material do Rio está cheio de casos de pessoas que usaram essa força para conseguir coisas que pareciam, assim, impossíveis. Nossa primeira parada é a história inacreditável do Dr. Frank Gonzalez. Ele era um pregador com um sonho gigante, construiu uma instituição de ensino de primeira linha. O único probleminha? Ele precisava de $1 milhão, uma fortuna absurda na época, e ele não tinha a menor ideia de como conseguir essa grana. Agora, se liga no que é realmente interessante aqui. A virada de chave. Por 2 anos, era só um sonho, uma ideia vaga. Mas no momento exato em que ele tomou uma decisão definitiva, um compromisso total, o jogo mudou. Ele preparou e fez aquele sermão com toda a fé e a emoção que ele tinha, e menos de 36 horas depois, o dinheiro apareceu. Foi a decisão que ligou o motor e transformou o desejo em realidade. Agora vamos para uma técnica que era bem mais pessoal, quase um segredo do próprio Napoleon Hill. Ele criou um método para acessar uma genialidade criativa através de reuniões imaginárias com algumas das mentes mais brilhantes da história. E olha, é importante entender. Ele não estava só sonhando acordado, sabe? Ele se dirigia a essas figuras com um propósito muito claro. Ele pedia a Emerson, por exemplo, para que o subconsciente dele absorvesse aquela mesma percepção profunda das leis da natureza. Era um exercício com foco, com uma intenção muito clara. A mesma coisa acontecia com Napoleão Bonaparte. Ele buscava aquela capacidade de liderar, de inspirar as pessoas, e aquela fé que não se abala por nada. Com essas reuniões noturnas na imaginação, ele estava, na prática, reprogramando o próprio subconsciente para incorporar as qualidades que ele mais admirava nesses heróis. Ok, as histórias são fantásticas, inspiram mesmo. Mas a questão é, e na prática? Como é que a gente começa a usar isso na nossa vida hoje? O Rio não deixa a gente no vácuo. Ele oferece um método muito claro, bem estruturado, que se baseia no princípio da autossugestão. Aqui está a receita do bolo, o passo a passo, sem tirar nem pôr.
precisa ter clareza total sobre o que se quer, o que se vai dar em troca e qual é o prazo final. Escrever e ler essa declaração em voz alta, de manhã e à noite, é muito importante, mas o segredo, a alma do negócio, está no 6º passo: sentir a emoção de já ter o dinheiro. Esse sentimento é o que aperta o botão e entrega a ordem direto para sua mente subconsciente. E no fim das contas, tudo se resume a isso. Segundo Hill, não existe neutralidade nessa arena que é a nossa mente. Ela está sempre ativa, sempre cultivando os pensamentos que a gente permite que dominem. A escolha, portanto, não é se a mente vai ser usada, mas por quem e para qual objetivo. E essa responsabilidade, bom, essa é inteiramente nossa.